Bom dia, amigos do Facebook, amigos da internet, amigos do site www.tvdelrey.com.br, onde você encontra todo o acervo do Estúdio JPV que fala sobre São João del Rei. Ali, vários documentários do Arco da Velha, mostra o que é essa linda cidade de São João del Rei. E hoje aqui, nessa sexta-feira, dia 25 de novembro, o ano está acabando, eu estou recebendo aqui um amigão antigo, do peito, né, do Matozinhos, do grande Matozinhos, e de tantas outras atividades que ele está inserido, que é o meu amigo José Cláudio Henriques, que hoje é presidente da Academia de Letras de São João del Rei, e é sobre a academia que nós vamos falar sobre os 40 anos que ela está comemorando. Esta semana, né, Cláudio? É exatamente domingo agora, né? Dia 27. Dia 27. E nós vamos falar um pouco sobre isso e outras coisas também, porque eu aproveitar o Cláudio o máximo que a gente pode, porque o Cláudio é uma pessoa dinâmica, participativa, sempre está envolvido em muitos eventos, né, de São João del Rei, do Instituto Histórico, da Academia de Letra, da Comissão do Divino Espírito Santo, né, e ASMAT, né, que é a Associação do Bairro do Grande Matozinhos, que é uma associação criada para congregar várias associações do maior bairro, né? Que fizemos campanha na TV Campos de Minas para não aumentar o número de vereadores. É verdade, inclusive tem posição política declarada, até faz campanha na televisão para isso, e é sobre isso que nós vamos falar. Eu vou abrir a palavra para o Cláudio, para a gente começar. Enquanto o Cláudio se apresenta, eu vou buscando a nossa vinhetinha gostosa, que é São João dos Queijos, que eu não fico sem ela, né? Cláudio, deixar para você aí. Bom dia a todos os internautas, né? É uma satisfação muito grande estar aqui na TV de João Paulo, é amigo de longas datas, e eu sempre digo que é o homem que retrata São João del Rei nos últimos 20 ou 25 anos, por aí, ou mais. Pode pôr aí uns 18 anos. Então tá, por aí. Então, tudo que existe de bom na nossa região, João Paulo faz questão de gravar e divulgar. Né? Mas é interessante, porque eu nasci em Matozinhos, né? E frequentei lá o grupo Tomé Porte del Rei, morava até perto do grupo Tomé Porte del Rei. Meu avô tinha uma chácara lá que hoje é mais ou menos naquela região da Clínica São Lucas. Ela pegava de frente para Josué de Queiroz e de fundo para a Avenida 7 de Setembro de Matozinhos. Eu servi o Exército, depois de passar pelo Colégio Santo Antônio, e fui para Belo Horizonte, porque naquela época você não tinha como estudar aqui. E a minha vida lá foi bastante difícil, porque eu tinha que trabalhar de dia para pagar meus estudos à noite. Meu pai me ajudava enquanto podia. Meu pai era barbeiro e agricultor, então o que ele pôde fazer por nós, ele fez. Então, é de grande lembrança, de grande saudade, meu pai que morreu em 1990. Pessoa assim, de grande lembrança. Então, eu devo tudo a ele, essa garra de que ele nunca tirou férias na vida. Então, trabalhava 12 horas e eu também sustento essas 12 horas. A minha base, a minha média de produção são 12 horas. Me levanto às 7 e toco direto até às 7 da noite. E tudo isso que você falou, Associação de Moradores, Instituto Histórico e Geográfico de São João del Rei, Academia de Letras. Pesquisa, né? Pesquisa, é muita pesquisa. Eu estou partindo para o terceiro. Já publiquei o Bairro de Matozinhos, berço da cidade de São João del Rei, depois publiquei Maria Angélica e agora eu estou trabalhando na Bárbara Leodora, coisas inéditas, porque nós fomos na cidade onde ela faleceu, que é São Gonçalo do Sapucaí, e lá conseguimos uma coisa inédita. Estamos trabalhando com hipótese, né? Porque um parente dela, já falecido, doou para
para a Casa de Cultura Bárbara Eleodora, na cidade de São Gonçalo do Sapucaí. Fiquei conhecendo a administradora da Casa de Cultura, então ela me cedeu 2 fotos tiradas de quadros, aqueles quadros antigos de parede, encontradas no porão de uma das fazendas da Bárbara Eleodora, né? E a Bárbara Eleodora, muito mais do que heroína, ela foi uma mulher fantástica, né? Batalhadora, porque o marido dela foi para a África, deportado, o Varela Peixoto, e ela, com 35 anos, ela tinha que administrar 4 filhos e administrar várias fazendas e, pior ainda, administrar várias minas com mais de 300 escravos. Então é como se você administrasse uma fábrica com mais de 300 pessoas. A Bárbara Eleodora foi herdeira, né, do patrimônio do Varela Peixoto? Ela foi herdeira na totalidade, porque é o seguinte... O Alvarenga chegou a ser prefeito, né? O ouvidor, né? O ouvidor que tinha o status de prefeito. Eu diria que até mais abrangente, porque ele era o ouvidor da comarca do Rio das Mãos, que abrangia tudo isso aí. Era uma pessoa poderosa. Mas ela é muito inteligente e ela disse o seguinte, né? Naquela época, quando falava sequestrar mesmo. Tinha que sequestrar os bens. Os bens dos inconfidentes foram todos sequestrados. E disse ela, não, a minha parte, a minha meação, você não pode pôr a mão nela não, porque isso é lei já, as leis de Portugal vigoravam no Brasil. A minha meação não. E com isso ela conseguiu a metade dos bens do Alvarenga. Então ela ficou com metade e o erário régio ficou com a outra metade. Só que eles eram muito amigos do homem mais rico de Minas Gerais, que era o banqueiro de Minas Gerais naquela época, que era o português João Rodrigues de Macedo, que esteve diretamente envolvido na Inconfidência Mineira. Não foi preso porque ele jogou muito dinheiro na mão do pessoal e porque ele era português. A maioria dos portugueses foram livrados da prisão. Tiveram alguns que não teve como, porque tiveram provas que eles estavam envolvidos na Inconfidência Mineira, que era um ato totalmente subversivo contra o governo português, né? O Brasil pertencia a Portugal, então tinha um grupo querendo tomar o Brasil de Portugal. E aí veio uma história imensa, porque os filhos dos homens mais abastados de Minas Gerais iam estudar ou em Coimbra ou em Montpellier, na França, e ali eles formaram, dentro da Europa, o chamado Grupo Vendée. Como um carioca, José Joaquim da Maia, faleceu, esse grupo jogou para cima do José Joaquim da Maia e apelidou ele de Vendée. Então, para as testemunhas e para a Inconfidência, o Vendée, que estava tramando a Inconfidência junto com a França, junto com os Estados Unidos tinha sido recém-libertado da Inglaterra, eles formaram um grande grupo na Europa, mas o nome foi só para cima do Zé Joaquim da Maia, porque já estava morto, não tinha como questionar o problema, né? Aí formaram a Inconfidência Mineira, que é uma coisa assim, horas e horas de discussão. E até hoje não se esgota, né? Porque, até hoje aparecem evidências e fatos que vão alterando na história, né? Eu vejo aí que nessa semana, inclusive, você está segurando aqui, esse aqui é o DVD, né, da primeira edição, é um vídeo, documentário, da primeira edição da Comenda, né, da Liberdade e Cidadania, que foi uma criação da Academia de Letras, nasceu na Academia de Letras, né? Essa ideia de criar o Dia da Liberdade, né, juntamente com o Instituto Histórico, com outras pessoas participando. Isso, tem mais pessoas. Você que participou disso desde o começo, você que acompanhou isso, né? E hoje a TV Del Rey apostou muito nessa proposta. Aqui está a Comenda, para quem não teve acesso à Comenda, vou mostrar como é que é a Comenda. Olha, essa é a Comenda que foi... Da Liberdade e Cidadania. Foi criada. E esse material foi feito por quem? Pelo João Paulo. Assim como a gente fez a gravação. A gente fez o resgate do Divino Espírito Santo, da Festa Divina, a gente fez também essa primeira cobertura, que é o registro da Ideia Nascendo, né? É a primeira edição, onde tem aí o lançamento da canção do herói,
né? Foi uma canção maravilhosa, Maravilhosa. É o hino foi tocado pela primeira vez. da Comenda. Então é histórico, é um documentário histórico que nós fizemos e fizemos para a TV, você tem isso na TV Del Rey, você procura lá nos programas anteriores, né? Dia da Liberdade. Aí você vai ver que tem o conteúdo desse DVD, que tem o Cláudio lá recebendo encomenda e tantas outras personalidades. Fala um pouco dessa ideia, como é que ela nasceu, como é que foi a participação de todo mundo. Para mim, o pai de tudo isso, para mim, é o Coronel Adalberto. Adalberto Menezes, do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais. E, segundo ele tem parentesco com o Tiradentes, então ele levantou a ideia de que se fosse construído num espaço da Fazenda do Pombal um memorial em homenagem ao Tiradentes, porque realmente não tem dúvida, é um homem que ele morreu pela nossa liberdade, né? No final das contas, somente ele foi enforcado. Então, o Coronel Adalberto, em 2003, ele surgiu com essa ideia e começou a explorar o dia do nascimento do Alferes Tiradentes, que se comemora dia 21 de abril, o dia da morte. E o nosso grupo comemora o dia feliz do nascimento, o dia que veio ao mundo o grande herói da nação brasileira, o maior de todos, Inclusive, quando a gente falou sobre isso aqui, que entrevistei o Francisco Braga, né, a gente citou essa questão, né? Por que comemorar dia 21 de abril? Bem, dia 21 de abril foi marcado, né, para sempre na história brasileira como o dia do fracasso, né, o ápice, né, do fracasso da Inconfidência Mineira, né, que era o fracasso de brasileiros, né, que tinha essa ideia de nacionalidade brasileira, né, de construir uma nação livre, independente, né? E a morte do Tiradentes foi uma forma simbólica de mostrar que a coroa venceu essa batalha. E ele foi enforcado, né, no dia 21 de abril. Então, simbolicamente, o 21 de abril está associado a uma vitória da coroa portuguesa, não a um mérito do Brasil. Então, a coroa portuguesa comemorou esse 21 de abril, né, anos consecutivos, depois dessa morte dos Tiradentes, como o dia em que a coroa portuguesa venceu o Levante, né? Como existe vários levantes, né, em outras situações, mas nesse dia a coroa portuguesa comemorava esse dia. Até que foi criada a República. Quando criaram a República, Tiradentes não chamava Tiradentes, né? A cidade aqui, nossa vizinha, chamava São José, eu acho que São José del Rey. São José del Rey. E aí os republicanos, né, falaram assim, olha, vamos intitular o nome dessa cidade, vamos dar o nome dessa cidade para aquele mártir que foi um dos nossos companheiros, um dos primeiros que lutaram para criar essa república, né, que foi o Tiradentes. E essa alusão ao Tiradentes está muito associada ao fato dele ter ligações fortes com Tiradentes, dele ter morado em Tiradentes, dele ter tido um tio ali em Tiradentes, dele ter nascido nessa divisa, né, que virou uma polêmica, e graças a Deus não vamos mais tocar nesse assunto, né, se ele é de São Joaninha, se ele é tiradentino, se ele é itapolitano. Mas o Tiradentes teve a sua infância, né, os seus laços familiares voltados para essa cidade, nossa vizinha, que é a cidade que hoje chama Tiradentes. Então, essa ideia de comemorar dia 21 de abril, para nós, não é motivo de muito orgulho, né? Lógico que não, porque é o dia que, como você disse muito bem, é o dia que o movimento denominado Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi derrotado, né? Foi morto e enforcado o nosso conterrâneo Joaquim José da Silva Xavier. Então, como você estava falando, então, esse grupo inicializado pelo Coronel Adalberto tinha como objetivo ainda engrandecer a figura do Tiradentes, porque, por incrível que pareça, né, a bem da verdade, ele queria tomar de Portugal todo o nosso país, todo o Brasil, mas, na verdade, ele é só conhecido em Minas Gerais. O paulista lá, ele briga pelo 9 de julho, na Revolução Paulista, o baiano da Balaúna, os gaúchos farroupilhas, né? Mas não se fala em Tiradentes. E, na verdade, quem sustentou essa nação aqui foi esse grupo, né, liderado pelo Tiradentes, porque era um homem que fazia o contato, né? Eu até, bem que se diga, estou lembrando aqui agora,
eu respeito todas essas pessoas que pesquisam, né? Mas eu, por exemplo, eu conheço, tento pesquisar bastante em Inconfidência Mineira, e tem uma versão aí que o Tiradentes foi a Portugal entre outubro de 1786 a julho de 1787. Agora, nas minhas pesquisas, esse período é o período que ele mais trabalhou dentro do Brasil, fazendo contato com pessoas e implementando muita coisa também. O tal o Rio de Janeiro não tinha água canalizada, né? Só tinha poucos chafarizes, né? E o Tiradentes com a ideia de canalizar a água do Rio de Janeiro, a água do Rio Maracanã, do Rio Andaraí. Então ele tinha esse projeto, porque o Tiradentes era um conceito extraordinário. Ele era engenheiro, ele era médico, ele era dentista. Então ele jogava nas 11 posições, era uma coisa incrível. Então, até pouco antes dele ser preso, ele era tido como um homem muito inteligente que trabalhava em prol da coroa portuguesa. Mas como, principalmente o Estado de Minas Gerais, que mais mandava dinheiro para Portugal, que o nosso ouro ia todo para Portugal e depois para a Inglaterra, os homens mais ricos, os mais inteligentes, sejam padres, advogados e coronéis, né? Coronéis, na época, não recebia como coronel, era um título dado pela coroa. E disse, olha, a gente só manda ouro para Portugal. Não recebe nada de troca. Não, esse negócio está errado. Aí eles começaram a pensar no movimento. Não, então vamos tomar isso aqui para nós. Já que a gente manda a maior riqueza na época, né, o petróleo na época, era o ouro. Ele era mandado para Portugal e você não tinha nem cadeia, nem chafariz, porque nem pensar em rede de água naquela época. Né? Mas, aqui, voltando à ideia da comenda, no dia 21 de abril, o governo de Minas faz um ato muito grandioso, um ato cívico em Ouro Preto. Inclusive, transfere a capital do governo de Minas para Ouro Preto no dia 21 de abril. E lá está o governador, né, o homem mais importante de Minas Gerais. E ali eles contemplam várias personalidades, autoridades, com uma comenda, né? Uma comenda também voltada para essa questão da Inconfidência, que é o símbolo, né, do Tiradentes. Seria, hoje, né, uma forma de pensar que este evento em Ouro Preto seria um erro histórico, um equívoco histórico? No meu modo de pensar, sim. Porque acabamos de dizer, né, nós temos que comemorar o nascimento daquela figura que morreu pela nossa liberdade. E não comemorar a morte dele. Então, eles estão comemorando a morte. A morte, o abafa. Né? Agora, vai ser muito difícil tirar essa comenda lá de Ouro Preto, a mudança da capital para lá. Não? Então, teria que... Onde era, vamos dizer assim, a capital da comarca? São João del Rei. A maioria dos inconfidentes, aqueles homens que entraram com dinheiro, com lutas e foram degradados, e Tiradentes morto, é da nossa região aqui. Né? O Rio das Mortes parece que dos que foram condenados, né, dos 15 que foram condenados, 13 eram da comarca do Rio das Mortes. E quando fala a quantidade... A gente tem aqui, a nossa região, tira como região, né, eu chamo de Trilha dos Inconfidentes. Então, a ideia da Inconfidência está diretamente relacionada com São João del Rei, com Tiradentes, né, porque Tiradentes é daqui, né? O Tancredo absorveu esse conceito de Tiradentes, então ele tinha no seu discurso uma palavra, uma frase que ficou imortalizada, que é o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, né? Então, essas lideranças políticas, esse histórico, né, de trazer o país para a democracia, para a cidadania, é dessa região aqui, né? Foi assim com Tiradentes, foi assim com Tancredo, trazendo a nova república, né, voltando com as diretas. Então, vocês tiraram, né, essa concepção que Ouro Preto, a capital, né, que antigamente era a capital regida pela coroa, o governo central da coroa, né,
em Minas Gerais, ficava em Ouro Preto, e estamos mais uma vez conspirando, né, a favor da liberdade aqui na nossa região, e essa comenda veio para isso. Por isso que a TV Del Rey abraçou essa causa, patrocinou, né, esse material aí, tudo, porque a gente acredita nessa ideia. O Dia da Liberdade nasceu aqui, é daqui, a liberdade é uma ideia criada a partir desse projeto, né, o Dia da Liberdade, e comemora-se junto com a data de nascimento de Tiradentes, e a comenda é essa. Então, eu acho que ganhar essa comenda é muito mais significativo do que ganhar aquela comenda lá em Ouro Preto. Com certeza. Né? E parabéns, eu quero aqui deixar os parabéns a todo o pessoal que diretamente se envolveu nessa comenda da liberdade e cidadania, porque eu vi, acompanhei os colegas trabalhando em prol dessa comenda e trabalharam demais. Né? E foi um evento muito bonito e a nível, vamos dizer assim, nacional, é o primeiro deles, né? Aquilo que começou com o coronel Dalberto do Instituto Histórico de Minas Gerais, com a participação do Instituto Histórico de São Del Rey, da Academia de Letras, se transformou, podemos dizer assim, talvez no maior exemplo, se não vai ser o maior evento cívico de Minas Gerais. Certamente. Olha, eu tive o cuidado de fazer um vídeo, eu não te garanto que está aqui, mas eu tive o cuidado de fazer um vídeo, deixa eu ver se eu vou achar ele aqui. Comendo. Esse aqui, ele está aqui, mas ele não está picado, porque eu tenho uma pessoa cantando a comenda, que é fantástico. Mas vamos para a nossa abertura, que a gente pode trazer, e aí a gente entra de fato no assunto principal, que é a Academia de Letras, né? Então vamos ouvir aí São João dos Queijos. São João dos Queijos, meninas do Minas, das canções dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, repleta serenata, jamais esquecerei das famosas vetas Del Rey. Maria Fumaça, Loreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi, terra do Chafi, da felicidade. Pois é, estamos de volta, e essa musiquinha, todo mundo que vem aqui fica doido com essa musiquinha, cantado, né, com esse material. Mas, Cláudio, vamos falar agora sobre a Academia de Letras de São João del Rei, que completa 40 anos, que fica num prédio fantástico, né, que é o prédio da Biblioteca Municipal, que também é uma biblioteca fantástica. A primeira do estado de Minas Gerais. Nós vamos mostrar aqui, enquanto o Cláudio vai falar sobre a academia, vocês vão ver a imagem, que é a academia, a sede da academia hoje. Vocês vão ver por fora, tá? Depois, com calma, a gente vai trazendo outras coisas para vocês. Então, Cláudio, vamos falando aí, ó, enquanto o pessoal assiste essa imagem maravilhosa. Esse prédio. Então, a parte de baixo é a Biblioteca Municipal, a primeira de Minas Gerais, Biblioteca Batista Caetano de Almeida, e a parte de cima é toda a academia, com a entrada lateral. Então, a gente está comemorando 40 anos de existência, apesar da data, vamos dizer, inicial da academia ser no dia 21 de janeiro de 1971. Então, num esforço em comum do prefeito Milton Viegas, ele começou a reunir os líderes da cultura de São João del Rei e
reuniões quase que diárias, a ponto de que, no dia 21 de janeiro de 1971, fosse realizada uma sessão solene no Teatro Municipal, em que tomaram posse os primeiros membros da Academia de Letras. A partir daí, as reuniões eram semanais, até que, num dado momento, quando já estava praticamente consolidada, as reuniões foram uma vez por domingo, como até hoje, uma vez por domingo, e todo o último domingo de cada mês. E é aberto ao público, né? Todos vocês estão convidados a comparecer. Inclusive nessa solenidade de domingo, depois de amanhã, em que vamos ter a programação, resumidamente, vai constar de uma missa, a missa famosa de São Francisco de Assis, às 9h15, a missa orquestrada, pela Ribeiro Bastos. Logo em seguida, a academia fica ao lado da Igreja de São Francisco. Nós vamos ter uma sessão solene, né, a composição da mesa, hino nacional, e eu sugeri que os 3 mais antigos da Academia de Letras tomassem assento à mesa e cada um fizesse um trabalho. Então, por exemplo, o Abigar, o mais velho de todos eles seria o Dr. Tidinho, mas anualmente eles se encontram até hoje, o grupo que formou-se médicos. Então, exatamente domingo agora, ele não vai poder estar presente, porque ele é da turma viva que está conosco. O Dr. Tidinho é o mais velho dele. Abaixo vem o Abigar Campos Tirado, que vai fazer um apanhado dos primórdios da academia. E eu tive a felicidade muito grande de, quando nós refizemos a biblioteca, porque esse caso da biblioteca da Academia de Letras, ele é muito antigo, muita discussão, não tinha espaço e tal. Eu pensei comigo, vamos aproveitar bastante o espaço horizontal, e consegui um espaço, e trouxe os livros que estavam encaixotados há 7 anos na Universidade Federal de São Del Rey, trouxe ali, arrumamos, e ainda temos espaço para mais 1000 livros ainda, porque nossos livros são livros de doações, Academia Mineira, Academia Brasileira de Letras, e outras academias do Brasil afora. Então, nós ainda temos mais espaço para mais 1000 livros. Eu acredito que mais uns 3, 4 anos dá para a gente manter essa academia, essa biblioteca onde ela está. Eu estou dizendo porque quando a gente estava montando, e nós não temos dinheiro, a gente tem que se sacrificar e dar nosso sangue. Então, contando com a bibliotecária municipal, que é nossa bibliotecária, faz parte da nossa diretoria na Academia de Letras, a professora Rose, então nós ajudamos a professora Rose a montar essa biblioteca, e selecionando alguns livros nas caixas, eu encontro 3 livros que estavam sumidos há anos, 3 livros de atas. E naqueles 3 primeiros livros, ali tem exatamente a história da Academia de Letras. Eu dei para o Abigar está destrinchando esses 3 livros. Eu acredito que ele vai falar, se bem que eu dei para ele só 15 minutos, porque tem muitos eventos nessa programação de domingo que vem, os 40 anos. Então, ele vai falar sobre o primórdio da academia. A segunda, mais velha, de academia, nem de idade, não, é a Maria Aparecida Paiva, ela sempre gostou de declamar poesias de um nosso acadêmico, Jorge Sade. E, por último, o doutor José Pedro Leite, que vai ter a palavra livre para que aquilo que ele sentia, ele vai poder falar. Em seguida, a gente vai ter um número musical. Depois do número musical, nós vamos diplomar o nosso mais novo sócio correspondente, que é o chanceler, é o homem coordenador principal da medalha Liberdade e Cidadania, sobre a qual falamos anteriormente, que é o doutor Eugênio Ferraz. Então, ele vai ser diplomado, outras pessoas serão homenageadas, e vamos fazer o lançamento da revista número 5 da Academia. Então, ela vai ser lançada no domingo próximo, e ali a gente tem artigos inéditos, pesquisas inéditas,
que vamos doar para o público em geral, que estiver presente nessa sessão solene de domingo. E para fechar... Esse domingo agora, né? Depois de amanhã, dia 27 de novembro. A parte da manhã inteira. Né? E para fechar, a turma vai almoçar lá no Veredas. Opa. Só que cada um vai pagar o seu. E a gente não tem dinheiro. Estava ficando animado. A Academia de Letras ela é muito ligada também, tem muitos membros da Academia de Letras que também participam do IHG, né, o Instituto Histórico e Geográfico. São duas casas fantásticas, né? Eu participo das duas casas. O Instituto Histórico eu sou sócio desde 1988. Né? Eu tenho 23 anos de Instituto Histórico. Né? Eu gosto muito de história, muita pesquisa histórica. Eu tenho muito material pesquisado nas fontes, manuscritos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, Arquivo Público Mineiro, aqui mesmo, no Museu Regional, tem muita coisa. E aos poucos, a universidade vem chegando, né? Aos poucos, porque nós temos aqui, né, cursos, né, de história, né? Temos curso de jornalismo, temos curso de letras. Então, geralmente, uma aluna que está defendendo uma tese, né, ela apresenta essa tese, né, com um público especializado, né, que geralmente isso acontece lá no Instituto Histórico. Né? Eu tive na última semana lá, na última reunião, e tinha uma acadêmica lá defendendo uma tese sobre questões históricas da nossa região. Né? E o que ela encontrou no teto da matriz do Pilar, coisa fantástica, que eu nunca tinha visto, né? E pouca gente tinha visto. Então, ela conseguiu detalhes de pessoas ricas daquela época que bancavam, olha, eu vou bancar o teto da igreja mais aquela luminária. Então, de repente, no canto estava desenhada a figura da pessoa que bancava aquilo. Né? Eu tinha um professor de história, o Domingos Horta, ele é até patrono de uma das nossas cadeiras da Academia de Letras, foi meu professor, brilhante professor, ele era professor de história e de português. Então ele falava para a gente saía do Colégio Santo Antônio, ele disse, olha, quando vocês saírem, dá uma parada em frente à igreja de São Francisco e começa a observar os detalhes do frontispício da igreja. É impressionante, porque cada dia você acha uma coisa. Então eu sugiro isso para todos vocês. Parem de frente à igreja de São Francisco, vocês cada dia vão achar um detalhe. Cada detalhe vale uma tese. Cada detalhe vale uma tese. Até mesmo de anjinhos que foram roubados, qual o anjinho que foi roubado, qual o raio que destruiu um anjinho, porque um anjinho é feito de uma pedra clara e do outro lado ele é feito de uma pedra escura, ou seja, o anjinho original, com certeza, não é esse que está lá. Um deles, uma coisa assim. Você acredita que o raio caiu 2 vezes nesse anjinho? Em 2 momentos diferentes? Dizem que o raio nunca cai 2 vezes no mesmo lugar. Né? Então, e tem também, por exemplo, um estudo feito pelo Oyama Ramalho, por descobrir uma rasura, né? Quase que eu falo rasoura. Estou tão acostumado com essas coisas. Rasoura é procissão. É uma procissão rasa, né? Uma procissão rasa, rasoura. Ela costuma acontecer em torno da igreja. Ele, por uma simples rasura numa ata da Ordem Terceira de São Francisco, né, que tratava de assunto do mestre Lima Cerqueira, que foi, né, a pessoa chefe de obra aí da igreja, com associação a Aleijadinho. Então, ele defende uma tese aí de que o Aleijadinho se apropriou, de uma certa forma, de algumas obras de Lima Cerqueira e de tantos outros. E isso baseado em uma rasura. Por que rasuraram? Uma rasura. Por que rasuraram esse nome do Lima Cerqueira aqui e tal? Então, a história está toda aí para ser contada, né? E essas casas primam por isso, né? Exatamente. Essas revistas, tanto da Academia de Letras como do Instituto Histórico, elas trazem detalhes, fatos detalhados da história antiga que você não encontra em livro nenhum. Então, se você pegar qualquer revista, ou seja, da Academia ou do Instituto, detalhes sobre uma região, como é que nasceu aquele povoado, a verdadeira história do padre que se enamorou pela
pela sua beata, mas é uma beata muito novinha, mas dizem que era muito bonita, né? E ele conseguiu, fraudando, conseguiu autorização papal para se casar naquela época. Naquela época. Né? Que foi atrás dele, ele sumiu de São Del Rey. Caso do Padre Pontes. Ó, o Cláudio fez 2 livros, 2, né, Cláudio? 2 livros. Tem também um escritor aí que fez um livro muito interessante que se chama Geraldo Guimarães, ele já faleceu, e Sebastião Sintra, também outro faleceu. 2 grandes nomes. Você encontra eles conversando, né, a gente entrevistando essas 2 personalidades da história de São João del Rei, documentos da TV Del Rey. Você gravou para a eternidade. Estão lá, né? Por exemplo, Abigar Tirado, outro também que publicou vários livros, né? Tem, né, um documentário fantástico com o Abigar Tirado falando sobre as irmandades de São João del Rei, as confrarias, as ordens terceiras, né? Isso desde a época da colônia, o surgimento do arraial, da vila, né? E como é que essas instituições se relacionavam com o poder, com a sociedade, de uma forma geral. Tudo isso você encontra na TV Del Rey. A história de São João del Rei, né, com a Guerra dos Emboabas, com o Capão da Traição, né, com o surgimento da vila, com a descoberta do ouro, com a Inconfidência Mineira, tudo isso você encontra na TV Del Rey, lá no www.tvdelrey.com.br, documentários do Estúdio JPV. E lá você vai encontrar essa história de São João del Rei feita baseada nesses livros dessas pessoas que compõem essas casas, né? O Instituto Histórico Geográfico, que é o Geraldo Guimarães, tudo baseado no livro deles. Então, nós fizemos, né, vários documentários em vídeos e eternizamos isso na internet, que é uma forma de perpetuar o trabalho dessas pessoas. Fizemos também sobre a Festa do Divino, né, que tem uma brilhante participação do Cláudio, foi um dos baluartes na reconstrução no resgate dessa festa. Um dos baluartes, né, que também está registrado desde os primórdios. Aí. Fala um pouco também desse resgate, porque hoje já tem mais de 10 anos, quase 15 anos isso, né? O principal resgatador da Festa do Divino, temos que reconhecer que é o Osni Paiva, né? E ele me chamou, mas ele já tinha conversado com o padre Zé Raimundo. Ele disse, olha, vamos resgatar essa festa monstruosa e tal. E depois eu comecei a pesquisar, e realmente nos jornais daquela época, né, se comemorava a Festa do Divino junto com o Bom Jesus, mas na época do Pentecostes, ou seja, em maio, por ali, assim, por ali assim, porque a data é móvel. Então começamos assim, quase nada, lá com meia dúzia de grupos de congado, e com isso revivemos a quantidade de grupos de congados em toda a região, que hoje alastrou-se para essas cidades todas aí. E hoje a gente tem festa, felizmente, comemorativas de Santa Efigênia, Nossa Senhora do Rosário, tudo isso ilustrado e motivado, abrilhantado por grupos de congada, que é uma tradição também que não se pode faltar. A gente tem, rapidamente falando, a pesquisa que eu tenho é que o Chico Rei, um escravo, que foi comprado por um padre em Ouro Preto. Esse escravo era muito inteligente, então uma mina que já estava desativada, o Chico Rei pegou a mina e ele sabia onde tinha veio de ouro, onde é que ele podia explorar, ele já trabalhava lá. Ela fechada, ele, vamos dizer assim, arrendou a mina, e a promessa dele era que com o dinheiro que ele arrecadasse na extração de ouro, ele ia libertando primeiro os escravos doentes, porque naquela época era material de trabalho, o cara estava doente. O escravo, o homem, estava doente, mas o patrão fazia o homem trabalhar. Então o Chico Rei disse, olha, não, nós vamos te libertar. Primeiro vamos libertar os doentes, que eles não aguentam trabalhar. E depois os mais velhos, então no dia que ele conseguiu uma centena de libertação, ele disse, olha, agora nós vamos fazer uma festa na Igreja do Rosário, que é a igreja nossa, dos pretos, mas eu quero que todo mundo vá muito fantasiado. Coloca fita de todas as cores na cabeça, vidro, a forma que você tiver mais jeito de aparecer, que vá fantasiado. Então foram todos para essa comemoração
da libertação do 100º escravo pelo Chico Rei. Daí a tradição do Congado Mineiro. E eu desafio alguém mostrar uma irmandade mais antiga, a Irmandade do Rosário, em Minas Gerais, mais antiga do que a Irmandade nossa aqui, né, da Igreja do Rosário, São João del Rei. Eu acho que nem São Paulo tem uma Irmandade do Rosário tão antiga. A nossa é de 1708. Né? Então, e ela é mais antiga do que a Irmandade do Santíssimo, eu acho. Nós nascemos, foi a primeira Irmandade criada aqui, foi a dos negros. Será que, né, essa região aqui, por ser uma região mineradora, né, os negros que vieram para cá estavam mais civilizados que os negros que foram para o Preto, para outros rincões, né, porque você construir uma irmandade significa uma certa socialização, né, uma certa cultura, né, força, né? Força cultural já incutida nessa sociedade. Mas, Cláudio, foi um prazer, né? Eu acho que a gente pode ficar aqui conversando, puxar assunto aqui, não vai faltar, né, Cláudio? E quem sabe um dia a gente traz aqui para falar sobre a acupuntura, como é que chama? A Soraya? A Soraya? Ah, tá. Para falar sobre acupuntura e massoterapia. Massoterapia, né? Que é uma ciência moderna, né? Que é um auxiliar aí da medicina em vários aspectos. Na verdade, a acupuntura é uma ciência milenar chinesa, né? E aí você me lembrou, a Soraya realmente ela está pesquisando muito essa área, ela já fez pós-graduação na área, então ela está trabalhando direitinho nessa área. Beleza. Então todos estão convidados para estarem aqui na Academia de Letras no domingo agora, né? Hoje é dia 25, 26, 27, né? Depois de amanhã. Depois de amanhã. Todos convidados. Convidados para ir lá acompanhar esse... O que tem de graça lá é cafezinho com biscoito. Né? Mais nada, o resto... E uma prosa muito boa, né? Sim, nós sim. Nós vamos escutar... Imagina você ouvindo o Abigar fazendo um resumo da história da criação da academia. Fantástico. O Abigar é outra celebridade nessa parte de conhecimento, né? Ele, aliás, a TV del Rey também tem lá nos seus arquivos um documentário sobre a Semana Santa em São João del Rei. E a Semana Santa em São João del Rei, você vai ver na TV del Rei, não é assim uma Semana Santa onde você vai lá para rezar, você vai para conhecer. São vários atos litúrgicos que a gente vai ilustrando e a narração do Monsenhor Paiva, outra personalidade ilustre nossa, e o Abigar Tirado, falando, né, sobre a Semana Santa, sobre os atos litúrgicos, o significado de cada ato daquele, como é que acontece, né, há quanto tempo, né, e o latim, e por que faz, recomendação de almas e tudo. Né? E tem o Aloysio Viegas também, que participa da primeira parte, que fala sobre a festa dos passos, fala sobre a quaresma, que é um período intenso de atividades religiosas em São João del Rei. Então, a TV del Rey é um patrimônio de conteúdo que eu acho que é inédito no Brasil. Talvez não exista, né, na história do Brasil, é uma cidade que tem um acervo que a TV del Rey está disponibilizando. Falando, eu conheço a sua matéria sobre a Semana Santa, e falando de Semana Santa, eu me lembro do Tancredo Neves, né, eleito presidente da República do Brasil. Eu faço questão de falar do Brasil, porque tem gente fora do Brasil, nesse momento, vendo a gente, né? Principalmente a nossa amiga lá de Portugal, Isabel. Vou dar um abraço para a Isabel, né, Isabel? Sempre acompanha a gente pelo Facebook. Então, o Tancredo Neves, olha só o nível da Academia de Letras de São João del Rei, os sócios efetivos da Academia. Tancredo de Almeida Neves, Marechal Ciro do Espírito Santo Cardoso, General Jeová Mota. Eu não vou falar disso. Agora você ficou na frente. Manuel Campos, que é um dos fundadores. E não, agora me desculpe que não. Aí eu vou ter que falar muita gente e vou esquecer. Mesmo falando muita gente, desculpa. Não era para tocar no assunto. Então tá bom. Comandante da Segunda Guerra Mundial, comandante do 11 da Segunda Guerra Mundial, General Delmiro, me desculpe. Eu tenho certeza que todos se sintam contemplados com esses que você citou, né? Através dos quais, né, que fique a lembrança
do maior homem da academia, o criador, o inicializador da Academia de Letras de São do Rei, que é o Dr. Milton de Rezende Viegas. Aí, né? Uma homenagem ao Milton, né? O pai da criança. Então a gente fica aqui com mais um programa da TV Del Rey e até a próxima, se Deus quiser. E vamos lá, hein? Domingo, todo mundo prestigiando lá a nossa Academia de Letras de São do Rei. São João dos Queijos, meninas do Minas, das canções dos beijos, carnavais imortais, esquinas dos desejos, seresteiros felizes, coqueiros chafarizes, lenheiro, ponte da cadeia, igreja lua cheia, bandeja de ouro, estanho e prata, repleta serenata, jamais esquecerei das famosas vetas Del Rey. Maria Fumaça, coreto na praça, segredo sermão, sinos e procissão, de Tiradentes a Tancredo, berço da liberdade, dos Viegas Lombardi, terra do Chafi.